Amigos queridos, neste alvorecer de um novo dia, estamos mais esperançosos, confiantes na justiça divina em favor de todos nós. Na sublime reflexão deste dia, de que tudo o que nos acontece é para o melhor. Que em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, possamos estar desvendando os véus que estavam obscurecendo a nossa consciência, para sentirmos a vida na sua pujança, para sentirmos os convites que nos chegam, trazendo-nos oportunidades de nos redimirmos perante as sábias leis de Deus. Quanta alegria, Senhor, em estarmos reunidos em Seu nome, neste momento singelo, nesta casa simples, neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Se conosco, Senhor Jesus, que os amigos espirituais que em Seu nome estão aqui presentes, encontrem em nossos corações um solo fértil para fecundar ideias felizes, e que sejamos unificados pelos sentimentos fraternos, que já somos capazes de construir em nossos corações. Amigos queridos, ampara-nos nesta hora, guarda-nos em Sua paz, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse item, nós estamos falando dos tormentos, os tormentos voluntários, porque nós temos que diferenciar tormentos de provas. As provas são agendamentos do mundo espiritual, de situações reencarnatórias necessárias para o nosso ajuste com a lei e que chegam para nós solucionarmos o nosso passado, chamado anterioridade. Os tormentos são as emoções contrárias à verdade que, por prazeres mórbidos, ficam arraigados em nós. São derivados de pensamentos característicos fixos que arrastamos às vezes ao longo de existências. E esses tormentos têm como base crenças dissociadas da verdade do Evangelho de Jesus. E é sobre essas crenças que o espírito cria esse estado vibratório tormentoso que traz um prazer mórbido da vingança, do revide, da disputa do poder, das hierarquias falsas dos homens. Então, é disso que nós estamos falando. Eles são voluntários, porque estão na dependência de nós querermos ou não continuarmos assim. O ponto inicial do tormento implica dizer que a pessoa não tenha conflito. Implica dizer que os conflitos são quando já temos aquisições morais que vão se contrapor à natureza do tormento que eu trago comigo. Enquanto não houver uma aquisição no bem, nós não teremos um conflito ou uma força contrária de resolução daquele tormento. Por isso que o Evangelho diz assim: pobres insensatos, com efeito, que não sonham talvez que amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras
bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é a eles. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então, o tormento, nós não podemos nos enganar que o tormento seja um sofrimento necessário, porque não é. Ele é voluntário, mas ele não é necessário. Então, quando nós estamos nesse grau de tormento, nós estamos na insensatez. Então, o Evangelho diz claro, pobres e insensatos. Insensatez é não senso moral. Então, sem o senso moral desenvolvido, nós vamos reforçando os nossos tormentos por essas crenças de pensamentos contrários às leis de Deus. Então, de quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem? Que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Só nesta frase nós estamos trabalhando o que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo mostra o que seja a personalidade, o excesso de expansão da personalidade, tendo como base o orgulho, ora tendo como base o egoísmo. E essa personalidade expandida sobre esses dois nascentes, egoísmo e orgulho, nos enceguece, nos dá a febre do poder, da disputa, da competição, da manipulação, né? Então, nós, na doutrina espírita, precisamos sempre, a convite do próprio Evangelho, compreendermos como isso se processa em nós, não no outro. Como isso se processa como fator nascente das grandes perturbações que nós estamos chamados tormento, né? E esses dois tormentos, esses dois grandes, vamos chamar de grupo, o grupo dos ciúmes e da inveja, eles derivam vários outros tormentos correlatos em cada núcleo de egoísmo, em cada núcleo de orgulho, né? Então, vamos avaliar a nós mesmos, né? Nós reencarnamos com predisposições aos tormentos. Mas nós estamos planejados para recebermos um processo educativo que vá sanear a minha predisposição antes que chegue a adolescência e emerja os conteúdos das minhas más paixões, dos tormentos voluntários que muitas vezes nos dominam. Então, o Evangelho, a Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Existenciais, diz assim: o ciúme estimula a inveja, porque eu cobiço ser como você, ter o que você tem, para ganhar do afeto ou das recompensas que você ganha. Mas ninguém me estimulou a eu construir em mim o que eu desejo no outro. E a Casa Espírita, nos seus vários processos de evangelização, pode nos auxiliar, pode nos incentivar olhando para as potencialidades divinas que trazemos, para as habilidades que ficam escondidas, mas que são potencialidades importantes de serem desenvolvidas, ou seja, o lado saudável nosso precisa ser estimulado para que a gente dê conta dos nossos tormentos voluntários. Pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio quando geram cenas de preferências no lar, selecionando os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. É muito comum, numa família de mais de um filho, que os pais usem um para depreciar o outro. Então, quando um tem um pouco mais de deveres desenvolvidos, os pais costumam falar: olha o seu irmão, olha como ele faz bem isso. Mas fala de uma forma que o outro fica se sentindo depreciado, porque tem as suas limitações. Então, comparar os filhos é muito desagradável para aquele que está numa condição ainda de não ser o exemplo da família.
quantos os filhos selecionam os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. Outras vezes demonstram a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os para dentro de si mesmos. A timidez é uma insegurança muito grande. E essa insegurança a gente tem que ter muito cuidado com, porque há muita cobrança do tímido, né? Você tem que fazer, você tem que falar, uma cobrança que está fora da capacidade dele. E o que acontece num campo tenso? A criança vai se recolhendo, empurrando-os para dentro de si mesmos, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que a inferioridade os fere dolorosamente, dando lugar ao ciúme e à inveja. Porque ele está tolhido, ele vê que os outros, não só os irmãos quanto os amiguinhos de escola, vão indo e ele vai ficando preso em si mesmo pelo complexo de inferioridade. Eu não sou capaz, meus irmãos são melhores do que eu, meu colega é melhor do que eu nada sei mesmo, eu nada vou conseguir, mas eu invejo ou tenho ciúme daqueles que conseguem. Então, nesse caso, o mundo foi apresentado para esse espírito como um mundo hostil, um mundo perigoso, um mundo ameaçador. Então, todos os pais que fizeram da educação um instrumento de ameaça, cuidado, é perigoso, mostram um mundo hostil, um mundo ameaçador, um mundo impossível de ser vivido. Reforça e empurra para dentro de novo aquele espírito. Se a criatura é indiferente ou agressiva, ao encontrar outra equivalente, forma o grupo social desinteressado pelo bem-estar comum. Então, esse que já está recolhido, ele vai atrair quem? Qual é o magnetismo dele? Outros semelhantes a ele. E vai formar os grupos dos que hostilizam a sociedade, se desinteressam pelas pessoas, né? Desenvolvendo o egoísmo geral e cerrando as portas àqueles que desejam oportunidade de relacionamento. Então, o espírito vai se fechando para relacionamentos que sejam diferentes daqueles que ele atraiu para si, que são semelhantes. E se a gente só convive com pessoas muito iguais, a gente não aprende, não avança. A diversidade ela é fundamental na nossa vida. E não avançando, aquilo encrudece, né? Congela aquele estado de ser e assim o espírito segue a vida. Os indivíduos tímidos, aqueles que sofreram agressões na infância, essas agressões são muitas vezes essas, de comparar, de achar que, olha, você não consegue nada mesmo, tudo que você faz não é bom. Se eu falo isso para uma criança, ela não tem noção de si mesma como espírito ainda. Ela vai acreditar que tudo que os pais falam é verdade. Se eu falar, olha, você não consegue mesmo, tudo que você faz você erra, você não tem jeito, o que ela vai ser quando crescer? Que imagem ela vai ter dela mesma? É esta que os adultos da família disseram que ela era. Porque ela não vem sabendo quem ela é. Ela vem pronta para receber um processo educativo. E de acordo com aquilo que eu disse que ela é, ela vai ser, porque ela não tem ainda outra alternativa, a não ser na vida adulta, quando o arcabouço dela própria pode emergir e ela resolver essa questão, porque há esperança, né? Graças a Deus. Então, esses que sofreram agressões na infância, que desenvolveram conflitos de inferioridade, sempre sentem-se rejeitados e repelidos. Lembra que quando a gente começou a falar dos tormentos voluntários, a inveja e o ciúme, ela tem como base essa ser rejeitado, ser abandonado, não ser querido, não ser considerado, expulso sem consideração ou sequer comiseração, em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentam durante a construção da personalidade desta existência atual. Nós reencarnamos como a personalidade prévia,
mais nós estamos suscetíveis à construção de uma nova personalidade na existência atual, de acordo com o processo educativo que recebemos. Então, qual a consequência? Qual a consequência desse estado? Vão formar, agora Joana de Ângeles, irão formar bolsões de adversários inconscientes, os rejeitados, dos outros, os encarcerados no egoísmo. Olha que começa aí a questão da disputa. Todos eles insensíveis aos sentimentos de humanidade. E isto sucede porque se sentem excluídos da sociedade desde a infância. Às vezes foram excluídos pelo próprio comportamento muito exótico, foram excluídos na própria escola. Foram alvo de bullying, de chacotas, de rejeições. Isso é cumulativo naquela personalidade. Então, sentem excluídos da sociedade, desenvolvendo a agressividade, filha direta da revolta e do ressentimento, que explodem em forma de diversos crimes que ora assolam em toda parte. É o revide. O espírito reprimiu uma série de agressões, se sente a pior das criaturas, por uma força cega, por ausência ainda das construções felizes, por um impulso de forças cegas, vão migrando para o estado de transgressão a leis dos homens, leis de Deus. Então, nós estamos falando de tormentos voluntários. Como é amplo esse tema e como o Evangelho de Jesus nos traz para nós refletirmos não quanto a alguém, mas quanto à nossa história pessoal, quanto a nós mesmos. Não é? Mas qual é a necessidade de nós identificarmos os nossos tormentos? Entendermos as causas, as circunstâncias reencarnatórias e, principalmente, recursos que trouxemos que estão anestesiados e que precisamos de estímulo para despertar, e oportunidades redentoras que receberemos para que nós possamos cortar esse fluxo antigo e sistemático no nosso campo mental de ideias fixas e de crenças contrárias ao Evangelho de Jesus. É para isso que nós estamos buscando a nossa evangelização na Casa Espírita, para haver uma profunda libertação e um presente bem elaborado, bem construído, bem feliz, porque isso é que Jesus oportuniza para todos nós. Essa é uma bênção. Vamos refletir. A bênção de nós realmente entendermos o espírito que somos, toda a potencialidade que está para ser desenvolvida em nossa intimidade e o quanto nós necessitamos realmente de entendermos a nós mesmos. E nos entendendo, começar um processo de libertação de tudo aquilo que não nos faz bem, de tudo aquilo que emperra o nosso processo evolutivo. E os tormentos que nós carregamos em nossa intimidade, inquestionavelmente, são situações que nos estagnam profundamente no nosso processo evolutivo. Então, como nós estávamos falando ontem, nós destacamos um breve texto do livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, em que os amigos espirituais vão socorrer um irmão muito necessitado, que se sentia criminoso e que, portanto, os amigos espirituais, auscultando
a sua consciência, a sua mente, trazem para nós alguns entendimentos muito profundos a respeito do tormento. Então eu vou reler o que nós falamos ontem para dar sequência ao pensamento. Então o amigo espiritual diz assim: qual acontece ao nosso irmão Leonardo, o nosso companheiro padece angustioso complexo de fixação. Então, retornando à ideia que nós estamos desenvolvendo, o espírito que está atormentado, ele fica temporariamente fixado no seu tormento. Ele pode fazer outras coisas, ele pode construir muitas coisas ao redor dele, mas ele está sempre voltando àquele ponto que o atormenta e que, portanto, lhe rouba a energia salutar para que ele possa realizar aquilo que ele veio fazer na Terra. E ele então continua: embora tenha o seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento. Isso é uma coisa importante que nós comentamos ontem, porque às vezes a nossa vida é tomada de situações que exigem muito esforço da nossa parte, muita dedicação, e o planejamento ele é feito realmente para isso, para que nós possamos definitivamente nos libertar desses tormentos. Então, planejamos estar envolvidos em coisas muito sérias, em situações, às vezes, que exigem quase tudo de nós, para que esse processo possa ficar menos intenso. Diferente, como falamos ontem, quando nós simplesmente inventamos 1 milhão de coisas para fazer, para nos distrair de como vamos lidar com o tormento. Então, e ele continua, porque nesse caso o tormento dele estava relacionado à mágoa. E mágoa é algo que nos atormenta demais, nos desequilibra por completo. Então, ele diz: a mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta dentro de si. Então, a importância de nós entendermos isso, que muitas vezes nós procuramos, de alguma forma, ocultar os tormentos que nós trazemos, que são íntimos e profundos, porque ficamos receosos, porque temos vergonha, porque não queremos falar sobre o assunto, porque nos sentimos os únicos a emitir aquelas vibrações perniciosas, enquanto, na verdade, nós fazemos parte de um grande número de pessoas que sofrem do mesmo mal. Então, nós estamos tratando do item ciúme no Evangelho, e esse item, esse aspecto da personalidade, ele, muitas vezes o espírito não quer admitir que traz na sua intimidade os ciúmes. Porque a gente diz para a pessoa, isso é ciúme, a pessoa muitas vezes não reconhece. Alguém diz para nós, isso que você está sentindo chama ciúme, e a pessoa não admite. Porque muitas vezes a falta de contato com a intimidade do espírito impede que o ser tenha
esse entendimento sobre ele mesmo. E nesse texto, que é extraordinário, ele continua. Mas, então, enquanto aquele espírito está na atividade de toda hora, de todo dia, ele fica sequestrado pelos afazeres. Mas, quando ele interrompe, que seja por algum minuto, que seja por algumas horas, quando ele se vê sozinho, mesmo que em meio à multidão, mas quando ele entra em contato com ele mesmo, o que acontece? Isso que ele vai descrever para nós. Ele diz assim: alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo, mas, em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito no coração. Então, no caso dele era a mágoa, quando o espírito se vê sozinho, espiritualmente, na sua intimidade, ele então dá curso, ele dá fluxo àqueles pensamentos desvairados, próprios dos seus tormentos, seja da mágoa, seja do ciúme, seja da intemperança, seja da agressividade, seja do que for, né? Da suvinice, dos tormentos que nos acometem, né? Quando a agitação do ambiente onde nós nos encontramos diminui, nós damos curso ao movimento que nos leva ao desatino. Então, e não tem jeito, né, amigos? Não tem jeito de nós não nos encontrarmos conosco mesmo. Nós podemos estar no burburinho das relações, dos ambientes, mas chega um momento que invariavelmente nós vamos nos encontrar conosco mesmo. Ficar a sós, com os nossos pensamentos, na nossa casa mental. E ali então começa a perturbação que não cessa enquanto nós não nos libertamos do tormento. Então, a importância, né, de identificarmos e dizermos para nós mesmos: para mim, basta. Eu preciso me libertar. É esse o movimento que a gente precisa fazer com a nossa alma. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença amorosa entre nós. Rogamos, Senhor, que possamos nos envolver com as vibrações mais amorosas desses espíritos que nos amam, que nos acompanham o passo, que estão por nós todos os dias da nossa vida. Rogamos, Mestre, que nesse instante esta equipe generosa que nos cerca possa nesse instante visitar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Registrados, Senhor, neste ambiente fraterno dos nossos corações. E somos nós, Senhor, que rogamos intercessão para os nossos irmãos necessitados,
necessitados de saúde, de amparo, de proteção, necessitados, Senhor, de estarem envolvidos pelo Seu amor. Que nós possamos desejar para eles saúde, bom ânimo, bem-estar. Que estes amigos queridos possam envolvê-los em vibrações amorosas, socorrendo a sua intimidade. Permita, Senhor, que estejamos em Seu nome, aonde quer que nos encontremos, para que nós possamos contribuir para que esta pátria do Evangelho, Senhor, se estabeleça em nossos corações, que nós possamos ser espíritos generosos, amigos uns dos outros, cooperar para que o bem se instale nos corações de todos que estão em humanidade na terra. E assim, Senhor, nós encerramos esta prece rogando amparo a todos os brasileiros, a todas as nações da terra, para toda a humanidade, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.